Sabe quando parece que a gente está preso num loop? Aquela mesma ansiedade que sempre aparece, a autossabotagem bem na hora que as coisas iam dar certo, ou até aquela dificuldade de confiar de verdade nas pessoas. Padrões que se repetem. E se a raiz disso tudo estivesse lá atrás, na nossa infância? É sobre essa conexão que a gente vai conversar hoje, a partir de um livro que virou um fenômeno, um verdadeiro fenômeno. O foco da nossa análise de hoje é Acolhendo Sua Criança Interior, da psicóloga alemã Stephanie Stahl. E o nosso objetivo aqui é desvendar esse conceito da criança interior, entender quem é a autora por trás desse sucesso todo e, o principal, explorar como as ferramentas do livro podem realmente ser aplicadas para transformar feridas do passado em força. Perfeito. Então vamos começar por ela. Quem é Stephanie Stahl? Ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1963. É psicóloga com formação pela Universidade Alemã de Trier e com especialização em terapia cognitivo-comportamental. Isso é importante, mostra que ela vem de uma base clínica bem sólida, científica. E o impacto dela é impressionante. O livro foi publicado em 30 países, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Isso é gigantesco. É um número que mostra o quanto o tema ressoa com as pessoas no mundo todo. E ela tem outros best-sellers, tipo O Complexo de Cinderela, mas esse foi o que realmente a projetou globalmente. Mas aí que vem a minha primeira dúvida. O conceito de criança interior não é exatamente novo na psicologia, né? Já existe há um tempão, às vezes até com uma cara meio esotérica, meio New Age. Mas então, o que a Stahl fez de tão diferente para transformar isso num fenômeno de vendas? Qual foi o pulo do gato dela? Essa é a pergunta de milhões, literalmente. Talvez a genialidade dela tenha sido pegar um conceito abstrato e deixar ele extremamente prático, acessível. Ela tirou do campo da teoria e trouxe para o dia a dia. Ela criou um método, um passo a passo, com exercícios, com diagramas. É quase um manual de instruções para a nossa própria mente. Ela tornou a psicologia algo aplicável. E o fato dela ser uma figura pública na Alemanha, de participar de programas de TV e rádio, ajuda a normalizar essa conversa sobre saúde mental. Ela desmistifica a terapia. A abordagem dela é tipo, olha, a teoria é essa aqui, e é assim que você usa isso na sua vida hoje, para entender por que você sempre briga com seu parceiro pelo mesmo motivo. Essa ponte entre o complexo e o cotidiano é o trunfo. Ok, então vamos mergulhar nesse conceito central. O que afinal é essa tal de criança interior? Se não é uma pessoa pequena morando dentro da gente, o que ela representa? É uma metáfora, mas uma metáfora muito poderosa. Pense nela como a soma de todas as experiências e emoções que foram gravadas no nosso cérebro lá na infância. É a nossa parte mais instintiva, mais vulnerável. É como o nosso HD emocional original. E o que está guardado nesse HD? Tudo, tanto a luz quanto a sombra. De um lado você tem a criatividade, a curiosidade, a capacidade de se maravilhar, a alegria. Mas do outro lado, nesse mesmo HD, estão as memórias de dor, medo, rejeição, medo de abandono, sentimento de não ser bom o suficiente, talvez até traumas de ambientes mais difíceis. São essas feridas invisíveis que ficam rodando em segundo plano e moldam como a gente reage a tudo na vida adulta. E aqui a coisa fica séria. Quando a gente tenta ignorar essa programação antiga, ela não some, ela grita. E esse grito se manifesta de formas que a gente conhece bem: ansiedade, vícios, autossabotagem e a tendência de entrar em relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos que replicam as mesmas dinâmicas do passado. O livro defende que isso não são defeitos de caráter, mas sintomas, sinais de que essa criança interior está ferida e tentando desesperadamente ser ouvida. Acolher essa criança, então, não é um capricho, é uma necessidade. O primeiro passo é parar de ignorar o alarme. E para ajudar nisso, a Stahl propõe uma divisão entre a criança sombra e a criança luz. E não é sobre criar uma batalha, é mais sobre um diagnóstico. É dar nome às forças que atuam em nós. A criança sombra é a personificação das nossas dores e crenças limitantes. É aquela vozinha que fala: você não vai conseguir, ninguém se importa. A nossa autocrítica em sua forma mais antiga e pura.
Já a criança-luz é o nosso estado original, digamos assim. Simboliza a alegria, a espontaneidade, a resiliência. E o ponto mais fascinante é que o objetivo não é matar a criança-sombra para a criança-luz reinar. A proposta é de integração. A criança-sombra, por mais dolorosa que seja, carrega informações valiosas. Ela mostra exatamente onde estão as nossas feridas. Tentar eliminar ela é como quebrar o termômetro para acabar com a febre, não resolve a causa. O trabalho é acolher a sombra, entender a dor dela e, a partir daí, dar mais espaço e força para a luz se manifestar. É aí que o livro fica poderoso. Pense no medo de abandono. Uma criança que se sentiu desamparada pode virar um adulto que vive em relacionamentos de dependência emocional extrema, aquela pessoa que aceita qualquer coisa para não ficar sozinha. A criança sombra dela está no comando gritando: não seja abandonado de novo. Outro exemplo é o da rejeição. Uma criança muito criticada pode se tornar um adulto que tem pavor de se expressar. A pessoa brilhante que nunca fala na reunião do trabalho. O medo do julgamento é tão grande que ela se anula. A programação dela diz que se expor é perigoso. E isso continua rodando 20 e 30 anos depois. Fica claro como um padrão de sobrevivência da infância vira uma prisão na vida adulta. E o que a Stahl propõe para sair disso não é simplesmente culpar os pais pelo passado. A superação está em aprender a ouvir a própria história com a compaixão de um adulto. É sobre o que a gente faz hoje com o que fizeram com a gente. Essa distinção é fundamental. É sobre responsabilização pela própria cura, não vitimização. É por isso que o livro é como um manual vivo de reconciliação com nossa história e até como um grimório contemporâneo. Tira a psicologia daquele pedestal acadêmico e a transforma em algo quase mágico, no sentido de transformação. A ideia é fazer uma alquimia interna, transformadora de poder. E essa magia acontece com ferramentas bem concretas. O método dela mistura psicologia com práticas que beiram a espiritualidade, no sentido de conexão profunda consigo. Mas que tipo de ferramentas são essas? São várias. Existem exercícios de visualização guiada para resgatar memórias de forma segura. Outra técnica é a escrita de cartas terapêuticas para sua criança interior, para estabelecer um diálogo, pedindo desculpas por ter ignorado ela e prometendo cuidar. São ações simbólicas, mas com impacto neurológico real, de criar novas narrativas. Além disso, ela propõe práticas diárias de autoacolhimento. Aprender a falar consigo mesmo com a gentileza que você ofereceria a um bom amigo. Parar de se chicotear. E tudo isso é estruturado numa jornada, um passo a passo. Uma jornada em 4 passos, que é a espinha dorsal do método. Primeiro, reconhecer a dor da criança interior, admitir que a ferida é real, sem minimizar. Segundo, validar as emoções dela, permitir-se sentir a raiva e a tristeza sem julgamento, dizendo para si mesmo: é normal você se sentir assim, dado o que você viveu. Depois vem o passo que muda o jogo. Terceiro, oferecer a si mesmo, como adulto, o acolhimento e a segurança que talvez não tenha recebido. É aqui que você se torna o pai e a mãe que sua criança interior sempre precisou. É um processo de reparentalização. E, por fim, o 4º passo: transformar essas feridas em força. Quando a criança sombra se sente segura, ela para de gritar e a energia que era gasta em sabotagem pode ser usada para a criança luz brilhar. Um ponto que me chamou a atenção é que esse processo não é só individual. Fala-se sobre quebrar correntes ancestrais de dor. Quebrando esse ciclo, você evita passar essas mesmas dores adiante. É um ato de cura que ecoa no tempo. Isso dá uma dimensão ainda maior para esse trabalho. Deixa de ser algo egoísta e se torna um ato de responsabilidade geracional. O que nos leva à mensagem central do livro, que é de reconciliação. Tem uma frase da obra que resume tudo: lar é onde você pode ser você mesmo. A proposta é que esse lar precisa ser construído primeiro dentro de nós. E ao final de tudo, a conclusão é que a cura emocional duradoura, segundo a Stahl, só acontece quando a gente tem a coragem de olhar para as nossas vulnerabilidades, de abrir a porta para os fantasmas do passado e oferecer um chá para eles, em vez de mantê-los trancados no porão.
Ao fazer isso, não apenas as feridas cicatrizam, mas a gente fortalece a autoestima, a resiliência e aprende a se bancar emocionalmente. E isso é a base para construir qualquer coisa sólida na vida. Acolher a criança interior não é olhar para trás, é finalmente dar a ela o colo que sempre pediu e seguir adiante com coragem, inteiro, sem máscaras. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa criança interior, que vive dentro de cada um de nós, pudesse falar agora, o que ela pediria que fosse ouvido primeiro? Deixe sua resposta aí nos comentários, eu leio cada um deles. Se você gostou da obra e quiser fazer a leitura completa deste best-seller, estou deixando nos comentários um link com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon. Se ficou até agora aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais! And I really recommend it.